E aí? Responde para mim. Teu dinheiro ainda está na poupança? Provavelmente sim. E eu sei que alguém já disse para você que deixa lá na poupança que ele vai estar rendendo, rende um pouquinho lá. E é bom. E quando você viu isso, vai deixar o seu dinheiro ali e ele vai render. Você ficou assim, super feliz, concorda? Eu acredito que sim. Mas se eu te falar que existe outros investimentos que rendem, que são tão seguros quanto a poupança e que rendem muito mais do que a poupança. Eu já falei sobre vocês um pouco no guia de investimentos para iniciantes, mas aqui, no vídeo de hoje, a gente vai destrinchar um pouco mais sobre a renda fixa. Quais são os tipos de ativo que tem, explicar tudo certinho, como funciona, o que é, obviamente, destrinchar todos esses nomezinhos aí que existem, ok? Então, o que é renda fixa, né? A renda fixa é um dinheiro que você empresta para alguém e você vai receber juros, né? Por emprestar esse dinheiro. O preço de você emprestar para alguém é os juros. Os juros é isso. É o preço que você cobra para emprestar dinheiro a alguém. Ou seja, você vai emprestar R$ 1.000 para alguém e essa pessoa vai te pagar 1.200. 200 foi o preço que você cobrou para emprestar esses 1.000 a essa pessoa. Os 1.000 ela tem que devolver, tem que pagar. E os 200 foi aquilo que você ganhou. Só um exemplo. Vamos dizer assim. No que diz respeito à renda fixa, você pode emprestar dinheiro para o governo, para empresas e para bancos. Você pode emprestar, claro que bancos são empresas, mas existem os bancos do governo, então, enfim, só para diferenciar, ok? Emprestar dinheiro para o governo. Você, primeiro você vai na corretora e investe de lá. A gente vai, mais para frente eu vou trazer um vídeo de como fazer isso. Mas basicamente, a gente tem alguns investimentos para o governo, que é o Tesouro Direto. Tesouro Nacional, o pessoal fala. Então, para o governo, existem três tipos de títulos que você pode investir. O primeiro é o Tesouro Selic. O que é o Tesouro Selic? O Tesouro Selic é um investimento que você faz, você empresta para o governo e ele vai te pagar a uma taxa de juros baseado não, há uma taxa de juros espelhando a Selic, que é a taxa de juros básica do país. Geralmente hoje está em 14 ponto alguma coisa. Então, esse é o juros que o governo vai te pagar, ok? Beleza? Ele vai dar lá um vencimento e você vai pagar. Basicamente é isso. Porém, se você resgatar antes, você vai ter um certo imposto de renda. Então, é importante que você entenda que a maioria desses títulos de renda fixa, eles têm imposto embutido. Falei a maioria, não todos. Mas os do governo, todos os três, infelizmente, têm renda fixa. Então, é importante que você saiba quando resgatar, se você pretende deixar até o vencimento, e no vencimento você também paga, entendeu? Geralmente tem uma tabela regressiva de juros. Se você resgatar antes, você vai pagar muito mais imposto, porque o pessoal não quer que você tire antes, quer que você deixe o dinheiro lá, né? E se você tira no final, você paga uma taxa mínima. Então, vai depender muito de qual tipo de investimento você vai ter, né? Depende da taxa e tudo mais, enfim. Então, basicamente, o Tesouro Selic é isso. Ele espelha a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, beleza? 14 ponto alguma coisa por cento. O próximo é o Tesouro IPCA. IPCA+. O que seria o Tesouro IPCA+? IPCA, sigla IPCA, significa Índice de Preços do Consumidor Amplo. É a taxa da inflação. É o tanto que as coisas estão aumentando de preço todo ano. Vamos dizer assim, né? É o aumento médio dos preços dos bens de consumo que a gente tem. Tudo que a gente compra tem inflação, entendeu? Enfim, beleza. Dito isso, como é que funciona esse título Tesouro IPCA+. Você vai emprestar para o governo e o governo vai te pagar a taxa do IPCA, que é a taxa da inflação, mais alguma outra taxa. Então, vai ter, vamos dizer que ele vai pagar uma taxa de o IPCA, que está em 4 ponto alguma coisa, mais 4%. Então, vai juntar esses dois
E é isso que ele vai te pagar. Aí a taxa pode subir, pode descer, mas vai depender de qual vai ser a taxa da inflação. Porém, aqueles quatro lá vão estar fixos. Então, você vai juntar tudo e esse vai ser o rendimento que você vai ter, né? Esses vão ser os juros que você vai receber. Infelizmente, esse também possui imposto de renda. Então, tem uma tabela regressiva também, no final do vencimento, que todos esses títulos sem vencimento, uma hora você vai pegar o dinheiro de volta, né? Então, você tem que receber seu dinheiro de volta. Então, eu quero que você entenda que todos os títulos, seja o Selic, seja o SPCA, seja o pré-fixado, que eu vou falar daqui a pouco, falando dos títulos de governo, né? Tem imposto de renda. Todos os três, infelizmente. E o Tesouro IPCA é mais um deles. Então, vale de você estudar e ver qual é o que fica melhor para você. Geralmente eles vão render muito mais que a poupança e são tão seguros quanto. Só tem que entender aí, tem que se atentar à taxa de imposto de renda, né, cobrado. Tesouro pré-fixado. Pré-fixado, o nome já disse. É uma taxa que é pré-fixada bem antes. Porém, se a inflação subir demais, você vai acabar ganhando menos, porque o preço das coisas está subindo e seu rendimento está ali. Foi pré-fixado, não muda. Então, depende muito cara, de qual é seu objetivo. Então, essa taxa não vai variar como é a do IPCA. O IPCA vai depender da inflação que está ali. Já o pré-fixado, não. O pré-fixado vai ficar pré-fixado. Vai ser fixado antes. Então, você já vai saber o tanto que vai render até a data do vencimento. Já o IPCA, não. E a Selic, não. Porque a Selic sobe, pode descer, subir. A inflação também sobe, desce quase todo mês. A inflação, a taxa Selic também. O Banco Central pode mudar lá. Então, dependem desses fatores. Ok? Então, a gente vai para os títulos de renda fixa emitidos por bancos. Vamos falar do CDB, que é Certificado de Depósito Bancário. Basicamente, é como se você emprestasse para o governo, só que você vai estar emprestando para o banco. Então, o risco é o banco quebrar. Porém, todos esses títulos de renda fixa em bancos, eles são assegurados pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Caso o banco quebre, se você, pessoa física, tem investido até 250 mil reais, você consegue, tipo assim, receber o seu dinheiro de volta. O banco quebrou, cara, perdi meu dinheiro, calma. Se você é pessoa física e tem menos de 250 mil reais, você recebe todo esse dinheiro do Fundo Garantidor do Crédito, beleza? Mas se você tem mais de 250, aí o FGC só vai cobrar até 250 mil, beleza? CDB é isso, você vai investir, emprestar ao banco a uma certa taxa, que é geralmente a taxa que você empresta ao banco, chama-se CDI. O que é o CDI? A gente tem a Selic, né, para investir no Tesouro Selic. A taxa CDI é basicamente uma taxa próxima à taxa Selic, só que voltada para os bancos. Os bancos não quiseram usar a taxa Selic, eles usam uma taxa chamada CDI, que é muito próximo, quase batendo ali, a taxa Selic. Ok? Vamos lá para a próxima. A gente tem LCI e LCA. LCI e LCA são investimentos, são letras de crédito, LCI, LCA. Falando da LCI, é letra de crédito imobiliário, e LCA, letra de crédito do agronegócio. Então, LCI você vai praticamente emprestar para o ramo de construção imobiliária, e LCA você vai emprestar para o ramo do agronegócio. Qual é a diferença, né, desses dois para o CDB? Você vai estar emprestando e não vai pagar imposto de renda. O CDB você paga imposto de renda. Aqui no LCI e LCA você não paga imposto de renda quando você resgatar esse dinheiro. Porém, o rendimento é muito menor. No CDB, geralmente eles pagam aí 120 do CDI, que é, ou seja, você vai pagar um pouco mais da taxa, eles vão pagar para você um pouco mais da taxa Selic, né? Já aqui, você vai estar pagando 90% da taxa Selic.
é muito, 90% do CDI, que é muito menos, abaixo da taxa Selic. Então, é menos porque você não paga imposto de renda. Então, uma coisa meio que anula a outra, entre aspas, depende, você vai ter que estudar um pouco para ver se faz sentido para você. Então, LCI e LCA, praticamente quase a mesma coisa, só que um é para o mercado imobiliário e outro é para o agronegócio. Beleza? Mais um que eu não falei no guia de investimentos lá, que são as debêntures. Debênture é um título de dívida emitido por alguma empresa. Então, vamos pegar uma empresa aí, por exemplo, vamos dizer que a Petrobras precisa de dinheiro para fazer um investimento. Então, ela vai falar assim, ó, quem quer emprestar dinheiro para mim? Eu pago tanto. Basicamente isso. Aí você vai emprestar para ela. Ela vai dar uma taxa e você vai ver que se faz sentido. Porém, quando você empresta para a empresa, você já não tem a cobertura do FGC. Então, existem muitos pulos do gato que você precisa estar antenado. Geralmente eles pagam uma taxa de juros maior, mas justamente porque o risco é maior. Não tem FGC. Se a empresa quebrar, eu vou para você. Então, só para ficar ciente nessa parte aí. Beleza? Muito parecido com os LCI e LCA. CRI significa certificado, recebível, imobiliário. E CRA, certificado do recebível do agronegócio. Geralmente não. Geralmente, ah, esses Geralmente o agronegócio, o mercado imobiliário tem aluguel, contrato e financiamento a receber, tanto o mercado imobiliário quanto o agronegócio. Então, como é uma perspectiva de recebimento, ah, tem títulos baseados nessa probabilidade. Então, seria basicamente o que é CRI e CRA. Porém, assim, não tem cobertura do FGC, já saiba logo. Paga um pouco mais justamente por ser mais complicado, assim, mais de risco. Porém, tem essa questão, né? Paga mais do que um LCI e um LCA, porém não tem cobertura do FGC. Então, basicamente, é isso. Muitas pessoas, sim, é um investimento, falando de renda fixa, que poucas pessoas investem. Mas, vai de você estudar e ver que... Então, para você que quer investir em renda fixa, você tem que atentar para 3 pontos. Primeiro, rentabilidade. É o quanto aquele investimento vai te gerar. Lembra que no início eu falei, você emprestou 1.000, recebeu 1.200, então esses 200 aí, em cima de 1.000 é 20%, né? Você recebeu 1.200, seu dinheiro foi de 1.000 para 1.200, então em cima dos 1.000 você recebeu 20%, então 20% é a sua rentabilidade, ok? É bom ter isso em mente. Claro que 20% em rentabilidade no mundo dos investimentos de renda fixa ainda não é algo atingível. Segundo seria a liquidez. Digamos que seria a velocidade ou a capacidade de transformar aquele seu investimento em dinheiro para você de volta. Então, alguns investimentos que você tem, cara, você aplica e não pode retirar daqui a um mês. Outros você aplicou hoje mesmo você pode retirar de volta. Então, isso é liquidez. Quanto maior a liquidez, mais rápido você ter o dinheiro do seu investimento de volta para você, caso você precise. Basicamente é isso. Então, é um ponto importante. E terceiro, segurança, né? Quanto de risco tem esse investimento? Por exemplo, aí eu falei para vocês que o mais seguro é o título do governo, porque a sua segurança é o governo, é o país quebrar. O país quebrar e não tem jeito, aí quebrou tudo. Então, por isso que é considerado o mais seguro, são os títulos do governo. Segundo, os títulos para banco, que tem cobertura do FGC, lembra? Até 250 mil reais por pessoa física. Por pessoa física, entenda. Muito importante.
E alguns não têm essa proteção, não são do governo, não tem proteção do FGC, porém rendem mais justamente porque são mais arriscados. Imagina, tem uma coisa que tem duas coisas que são o mesmo risco, porém uma paga mais do que a outra, você vai escolher qual? É lógico, né? Então, basicamente explicar a renda fixa foi isso. Esses são os ativos. Mais pra frente eu vou tentar fazer um vídeo aí da gente investindo e enfim, tudo mais, ok? Então, se você quer investir, é bom você atentar sobre esses pontos, entender, pesquisar mais sobre por você mesmo, para ver se vale a pena. E lembre-se que todo investimento precisa antes ser analisado, precisa ser estudado e você precisa entender, não é? Naquilo que você está investindo, está colocando seu dinheiro. Beleza? Por hoje foi isso. Tentei passar aqui o máximo que eu consegui da renda fixa. É isso, beleza? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like e de comentar, muito importante, galera.